Olá, tudo bem? Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. E hoje eu trouxe para vocês uma lista diferente, um vídeo especial daqueles que eu gosto de trazer aqui, enumerando algumas coisas que eu percebo na teledramaturgia, como por exemplo, aqueles artistas que iniciaram a carreira, estrearam na televisão em papéis de muito destaque, mas depois desse primeiro trabalho não tiveram mais nada marcante. Então eu vou falar um pouquinho das minhas expectativas com relação a esses artistas que fizeram personagens que marcaram muito a minha infância, a minha adolescência e que marcaram também o público em geral. E eu tenho certeza que você conhece algum personagem, né, que você viu assim a primeira vez e falou, meu Deus do céu, esse ator, essa atriz vai bombar, vai só fazer papel bom pra caramba. E não foi o que aconteceu. Então eu separei 8 artistas que tiveram a carreira meio flopada depois de uma grande estreia pra relembrar com vocês. É daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí, porque hoje o vídeo tá muito legal. O primeiro ator que eu trago aqui pra nossa lista é o Jairo Matos. Eu não sei se todo mundo vai lembrar dele, porque ele é um ator que estreou nos anos 90. Eu dividi esse vídeo em atores que estrearam ali no início da década de 90, 2000, até chegar nos anos 2010. Então, eu tô fazendo por ordem cronológica. O Jairo Matos, ele estreou na televisão num papel de bastante destaque na novela Barriga de Aluguel, em 1990. Essa trama foi escrita pela Glória Pérez. E o personagem do Jairo Matos era o Tadeu. Tadeu era um jovem médico muito promissor, extremamente ambicioso, que iniciava a novela se envolvendo com a mocinha vivida pela Cláudia Abreu, a Clara. Mas como ele era muito ambicioso, ele apenas usava ela ali para passar uns momentos bacanas, né, uns momentos de prazer, e ela se apaixonava completamente, só que ele dava um pé na bunda dela, porque ela era pobre, e ele acabava se casando com a filha de um médico muito renomado, que era a Laura, vivida pela Teresa Seiblitz. O Tadeu então casa com a Laura por puro interesse, para tentar crescer também na profissão, né, já que o sogro dele é um dos maiores médicos do país. Só que como ele não ama a Laura, no meio ali desse casamento, morando com os pais da noiva depois de casado, ele acaba mantendo um caso com a própria sogra Aida, vivida pela atriz Renée de Vilmont. Eu achava um tema bem forte para uma novela do horário das 6, mas foi bem marcante e bem interessante. O Jairo Matos era um homem muito bonito, muito charmoso, tinha toda a pinta de galã. Eu gostava muito dele, achava ele muito gato. E pensava que ele ia sair de Barriga de Aluguel e ia fazer uma novela atrás da outra, como o galã que ele parecia ser ali em Barriga de Aluguel. Mas não foi o que aconteceu. Depois de Barriga de Aluguel, o trabalho seguinte do Jairo foi quase um elenco de apoio na novela Das Sete Deus Nos Acuda, do Silvio de Abreu, em 1992, onde ele fazia um segurança da mansão do Otto Bismarck, que era o papel do Francisco Cuoco. Eu achei um papel, assim, um personagem bem pequeno, bem insignificante para tudo que ele tinha representado em Barriga de Aluguel. O Jairo só viria a fazer um papel de maior destaque 5 anos depois, em 1996, na novela Das Oito, O Rei do Gado, do Benedito Rui Barbosa, onde ele interpretava o Fausto, o advogado do Jeremias Berdinazzi, vivido pelo Raul Cortez. O Fausto na trama também se envolvia com a Rafaela, feita pela Glória Pires. O último trabalho do Jairo Matos foi Orgulho e Paixão, em 2018, trama das 18 horas, do Marcos Bernstein, onde ele fazia o italiano Gaetano Pricelli. Outro ator que não fez mais nada de muito destaque depois de um papel importante em uma trama, né, praticamente a estreia dele foi nessa trama, é o João Vitti, que interpretou o Matheus, que tinha o apelido de Shampoo, na novela também das 18 horas do Walter Negrão, Despedida de Solteiro. Essa trama, ela foi exibida em 1992, e o João Vitti, ele interpretava um dos 4 amigos que se envolviam num assassinato na despedida de solteiro do protagonista João Marcos, vivido pelo Felipe Camargo. Os 4 amigos eram inocentes, mas eles eram acusados desse crime na trama e passavam 7 anos na cadeia injustamente. O Shampoo, feito pelo João Vitti, que era a carinha nova ali dos 4 atores, os personagens eram vividos pelo Felipe Camargo, Paulo Gorgulho, o Eduardo Galvão. Então o João Vitti fazia o 4º amigo, que era praticamente a estreia dele na televisão. Ele tinha feito coisas bem assim, pequenininhas antes, e eu achava ele muito bonito na época, né? Ele era jovem, ele era a cara do Rafael Vitti, né? Ele é o pai do
Rafael Witt. Então ele era o Rafael Witt hoje, né? Em 92, João Witt era o Rafael Witt hoje. Então eu achei assim, nossa, esse cara é muito bonito, interessante, uma carinha nova, assim, ele vai bombar, vai fazer uma novela atrás da outra. Mas o João Witt, ele participou só da primeira fase da trama, que durou acho que 1 ou 2 semanas, porque ele morre na cadeia, né? Ele é o único que não consegue encontrar a liberdade depois dos 7 anos enclausurado. Ele morre depois de uma briga, pega uma infecção ali dentro e morre. Então o personagem teve uma passagem curta na novela, mas foi extremamente marcante, pelo menos pra mim. E o segundo trabalho do João Witt, depois que ele saiu de Despedida de Solteiro, foi um papel super coadjuvante em De Corpo e Alma, da Glória Pérez, naquele mesmo ano de 92, com o personagem Nando. Depois o João fez outros trabalhos, né, nada muito assim, que grande papel. Fez outros trabalhos sim, ficou um tempinho sumido da mídia, voltou. E hoje o Rafael Witt, ele é mais bombado do que o próprio pai conseguiu ser na época, né? Porque o Rafael já protagonizou aí várias novelas e o João não protagonizou nenhuma. Eu até considerava o João Witt um certo protagonista em Despedida de Solteiro antes dele morrer. Quando ele morreu, eu levei um susto, achei que ele ia durar a novela toda, mas ele era, sim, um dos protagonistas naquela primeira fase. As últimas participações na TV do João Witt foi uma participação efetiva em Verão 90, novela das 7, do ano passado, 2019, que o Rafael Witt era o protagonista. Ele interpretava o mesmo papel de Despedida de Solteiro, né, que era o Shampoo. As autoras brincavam com essas referências dos anos 90, de novelas e programas de televisão. Ele também participou do quadro do Mais Você, do reality Superchef Celebridades, e de alguns episódios do Detetives do Prédio Azul. Foram essas as últimas participações do João Witt na TV, mas nunca mais um papel de grande destaque como eu imaginei que ele fosse viver depois de Despedida de Solteiro. Já em 1993, a Ana de Aguiar ganhou um papel de destaque em uma novela do horário nobre, depois de pequenas participações nas minisséries Desejo, da Globo, em 1990, e na Rede de Intrigas, na Manchete, em 1991, com a personagem Isoldinha, de Fera Ferida, do Agnaldo Silva, uma garota muito ambiciosa, suburbana, filha de uma costureira humilde e super generosa, vivida pela Arlete Salles. A Ana de Aguiar, ela roubou a cena em Fera Ferida. Ela tava num elenco estelar, né? Que só tinha atrizaça, atorzão. E ela ali, junto com o seu par romântico, que também era um novato, que era o Murilo Benício, que fazia o Gago Fabrício, um gari completamente apaixonado por ela. Ela teve cenas memoráveis. Eu era apaixonado pela Isoldinha, achava ela incrível. E achei que quando ela terminasse Fera Ferida, ela ia se tornar queridinha da Globo, né? Fazendo vários papéis importantes, de destaque. Mas não foi o que aconteceu. Em 1995, um pouquinho mais de um ano após o término de Fera Ferida, ela fez uma personagem bem pequena em Histórias de Amor do Manuel Carlos, a Lu. Ela era uma vizinha da Joyce, que tinha um bebê, e chegava ali na trama meio que pra aconselhar, dizer pra Joyce como é que era a vida de uma mãe solteira e tal. 9 anos depois, ela voltou pra TV, porque ela ficou 9 anos afastada depois de História de Amor, e voltou 9 anos depois com outro nome. Acho que ela mexeu na numerologia, fez uma consulta com numerólogos e trocou o nome Ana de Aguiar pra Carolina de Aguiar. O nome dela, na verdade, é Ana Carolina de Aguiar. Eu nunca consegui chamar ela de Carolina Aguiar, mas ela voltou em Começar de Novo, de Antônio Calmon, de 2004, no papel de Isadora, uma mulher já madura, casada, com filhos adolescentes. Só que ela escolheu uma novela péssima pra voltar, coitada. Acho que ela nem escolheu, acho que ela recebeu o convite e aceitou, porque Começar de Novo foi uma das piores novelas do Antônio Calmon, flopadíssima, a audiência lá embaixo, foi assim, o fim de carreira do Antônio Calmon, né, que infelizmente, depois de Começar de Novo, teve um outro flop que foi Três Irmãs, e ele saiu da televisão. E aí, nesse embalo, a Ana de Aguiar fez essa personagem que foi péssima, né? A novela em si foi péssima. E ela some novamente e volta só em 2015 em Totalmente Demais, da Rosane Svartman e do Paulo Raume. A gente pode conferir a Ana de Aguiar hoje em dia, assistindo às 19 horas a novela Totalmente Demais, que está sendo reprisada. Só que, novamente, ela faz um papel muito ínfimo. Ela é uma manicure que serve de orelha para a personagem Cassandra, da Juliana Paiva. Para uma atriz que começou com grande destaque numa trama de horário nobre, do lado de Arlete Salles, Suzana Vieira e tantos monstros da teledramaturgia, é uma pena. Eu era super fã da Ana de Aguiar, acho que ela tem um potencial incrível, gostaria de ver ela em mais coisas, acho que ela merecia.
O nosso quarto nome agora, essa eu tenho certeza que é a unanimidade. Todo mundo se rendeu ao furacão Anitta, em presença de Anitta, minissérie protagonizada pela Mel Lisboa, que foi um fenômeno. Então todo mundo que ficou vidrado na dissimulada Anitta, da minissérie do Manuel Carlos, lá em 2001, esperava ansiosamente que o trabalho seguinte da Mel Lisboa fosse outro Arrasa Quarteirão, ou no mínimo um papel também de muito destaque, mas não foi o que aconteceu. A Mel Lisboa, ela aceitou fazer a Gabriela, uma aspirante a modelo, na novela Desejos de Mulher, do Euclides Marinho, em 2002, e foi um papel muito pequeno para ela, não rendeu, foi tão pequeno que a personagem não chegou até o fim da trama, ela morreu assassinada, e aí a gente ficou assim, poxa vida, que pena, mas esperamos um terceiro bom trabalho. O que acontece? A Mel Lisboa, ela acabou, depois de Desejos de Mulher, assinando com o SBT para uma superprodução, prometida assim, né, pelo núcleo de teledramaturgia do SBT, como uma superprodução que era a versão brasileira da novela mexicana A Outra, onde a Mel faria um papel duplo de irmã gêmea, se eu não me engano. Só que depois de toda a contratação, os atores contratados, né, a produção começando, o Silvio de Abreu resolveu cancelar essa produção, dizendo que era muito cara, que ia ter muitos gastos, e ele demitiu todo mundo e a Mel ficou chupando o dedo, coitada. Então ela volta pra Rede Globo, ainda naquele ano de 2004, para fazer a vilãzinha Lenita em uma novela das 6, também do Walter Negrão, chamada Como Uma Onda. Mais uma vez um papel pequeno, porque a gente esperava da eterna Anitta, né, da Mel Lisboa, que tinha um potencial, mas a gente viu que a Anitta foi feita pra ela, porque as personagens que ela pegou depois da Anitta eram personagens meio sem graça, e a Mel não se mostrava uma atriz tão grandiosa quanto ela apareceu, né, em presença de Anitta. E o negócio se agravou no terceiro trabalho da Mel na TV depois da Anitta, que foi o flop Sete Pecados do Valcir Carrasco, onde ela interpretava a Carla, uma outra espécie de vilã. Naquela novela que falava dos Sete Pecados, ela representava a luxúria. E também não rendeu, ela acabava tendo um caso com Ailton Graça, não tinha nada a ver, eles não tinham química. Foi péssima, péssima, péssima. E aí ela resolveu então se transferir de emissora, assinou com a Record para viver a protagonista da minissérie bíblica Sansão e Dalila. Ok, tudo certo até aí. Depois ela foi contratada para fazer a novela Pecado Mortal do Carlos Lombardi, onde ela ia fazer uma personagem importante chamada Marcinha. Ela começou, a gente viu cenas da Mel na novela, mas do nada, de repente, no meio da trama, no início da trama, né? Acho que estava 2 meses no ar, o Pecado Mortal. A Mel Lisboa decidiu que ela não queria mais fazer televisão, que ela ia se dedicar ao teatro e a projetos fora da televisão, e pediu para sair da novela, o que deixou o autor Carlos Lombardi putíssimo da vida, porque ele teve que assassinar, né, matar a personagem no acidente de carro, se eu não me engano, para que a Mel saísse. E ele reclamou, porque ele queria muito a Mel, ele disse que a personagem ia crescer bastante, ele tinha história para contar através da personagem Marcinha, mas não teve jeito, a Mel bateu o pé. Eu acho que ela tava no momento, pessoal, onde ela precisava sair desse ciclo vicioso de flops, de fracassos que ela encarou na televisão depois de presença de Anitta. Então a Mel amadureceu, fez muito teatro, fez cinema, e agora ela está voltando para a TV novamente. A partir de 2021, ela vai participar da temporada nova da Malhação, que vai estrear só no ano que vem. Era para ser esse ano, mas foi cancelada por causa da pandemia. E ela vai fazer já uma mãe de adolescente, né? Na Malhação Transformação, que é a temporada prometida da novelinha para 2021. A Mel já provou em diversos trabalhos, no teatro, na Netflix, que amadureceu mesmo como atriz, que tá ótima agora. Eu acho que ela vai fazer as pazes com a televisão e vai voltar com bons trabalhos. Então aguardamos que a Mel, embora ela esteja voltando na Malhação, eu espero que não seja um erro, mas grandes atores já fizeram Malhação. Depois de Malhação, vamos pensar num trabalho dela na TV depois de Malhação, né? Pra gente poder, assim, se deleitar com a Mel Lisboa na TV novamente, dessa vez num papel de destaque de fato, depois de presença de Anitta, né? 20 anos depois de presença de Anitta. A nossa próxima atriz da lista, aquela que chegou arrasando, ainda criança, é a Carolina Oliveira. Ela estreou em 2005, com 10 anos de idade, na minissérie Hoje é Dia de Maria. Essa trama lúdica do Luiz Fernando Carvalho fez, assim, a menina bombar
naquele ano de 2005. Tanto que ela fez uma continuação, que foi Hoje é Dia de Maria, segunda jornada. E todo mundo ficou apaixonado por ela. A direção, os atores que contracenavam com ela, o telespectador. A Carolina era mesmo graciosa, interpretando a Maria. E ela fez alguns trabalhos em novelas seguidos, né? Entre 2005 e 2010, ela até trabalhou bastante. Ela interpretou uma vilãzinha chamada Gabriela em Páginas da Vida, no ano de 2006, do Manuel Carlos. Em 2009, ela fez Caminho das Índias, uma personagem super carismática, uma indianazinha chamada Shanti. E em 2010, ela participou do remake de Tititi como Gabriela, personagem que tinha sido da Miriam Hills na primeira versão da novela. Eu sou suspeito para falar de Tititi, eu amei tudo naquela novela, mas não achei que a Carolina Oliveira se destacou tanto como a Miriam se destacou na primeira versão. Aí, depois de Tititi, nessa transição de adolescente para adulta, a Carolina deu uma sumida da televisão. E ela só voltaria para as novelas em 2015, fazendo a Natasha de I Love Paraisópolis, uma trama do Alcides Nogueira, que foi ao ar às 19 horas. E aí eu amava a Carolina, achava ela muito bonita, uma atriz interessante mesmo, que como adulta, né, ela era graciosa como menina, como adulta ela ainda tinha muito que desenvolver na atuação, mas eu gostava, sabe aquele carisma que o ator tem, mesmo não sendo tão talentoso? E quando ela voltou pra I Love Paraisópolis, eu falei, agora ela vai deslanchar, que agora ela já tá adulta, né, ela saiu da TV com 15, voltou com 20, mas não foi o que aconteceu. Na Globo, a carreira dela degringolou, ela ficou mais um tempinho fora das novelas depois de I Love Paraisópolis, e acabou assinando com a Record também, onde está afadada a fazer novelas bíblicas. E infelizmente a Carolina é pouquíssimo lembrada pelo público hoje, justamente porque ela tá na Record, né? Eu acho que estar na Record e não estar na TV é praticamente a mesma coisa. Uma pena, porque eu acho que a Carolina tem muito potencial, gostaria de vê-la atuando na Globo novamente em novelas. A sexta atriz da qual eu vou falar agora é a Letícia Persílis, uma atriz de expressão forte que estreou na televisão em 2008 num projeto especial do diretor Luiz Fernando Carvalho, onde ele transformava grandes obras literárias em grandes obras para o audiovisual. Então ela estreou em nada mais nada menos que Capitu, onde ela fazia a personagem título, mas na juventude. Na vida adulta, na segunda fase da trama, ela foi vivida pela Maria Fernanda Cândido. A Letícia Persílis chamou muita atenção, porque ela era muito bonita, tinha um olhar muito profundo, uns olhos verdes ou azuis, não sei, mas eram uns olhos claros muito bonitos, e o diretor escolheu ela, acho que justamente por isso, por aquela coisa dos olhos de ressaca de Capitu, né? Outra coisa que chamou muita atenção na Letícia é uma tatuagem de rosa lindíssima que ela tem no braço, que ficou uma coisa muito modernizada pra proposta do Luiz Fernando, né? Porque era uma história de época, você coloca uma Capitu com uma tatuagem de rosa enorme, vermelho, sangue, lindíssima. Então a Letícia, ela chamou bastante atenção nessa estreia, foi uma estreia bem curta também, porque a microsérie tinha só 5 capítulos, e ela ainda participou de pouco mais que 2 capítulos, eu acho, 2 capítulos e meio ou 3 capítulos, né? Porque foi só da primeira fase. Porém, ela é tão marcante, a atriz Letícia Persílis era tão marcante que e teve uma matéria especial com ela no Fantástico, na época da estreia dessa microsérie. E a gente ficou impressionado mesmo, né, com aquela presença da Letícia. E eu logo pensei, nossa, essa menina aí já vai bombar como a Mel Lisboa bombou lá em Presença de Anitta. Eu pensei nisso imediatamente. Mas não foi o que aconteceu. A Letícia, ela fez essa pequena participação em Capitu, né, na microsérie, e ela só retornou à televisão 4 anos depois, então ela ficou afastada da TV esse tempo todo. E ela retornou, então, 4 anos depois, em 2012, já como protagonista de uma trama das 6. A trama Amor, Eterno Amor, da Elizabeth Jean, onde ela fazia a Miriam Allende. E depois disso, ela se tornou a figurinha carimbada ali em diversas novelas das 6. Ela fez Além do Tempo, Orgulho, Paixão e, por último, Espelho da Vida. Eu acho que para uma atriz que estreou como a Letícia e pro talento que ela tem, que a gente percebe que ela é muito talentosa, eu acho pouco. Então eu fiquei meio assim, murcho, sabe? Assim, quando a gente dá aquela brochadinha, poxa, essa atriz ela é tão competente, por que não dá um horário nobre pra ela, né? Por que não dão uma personagem especial num seriado, como Segunda Chamada, por exemplo? Uma coisa do tipo assim, aproveitem mais ela, porque ela é maravilhosa, a Letícia Persílis, mas foi mais uma promessa que eu fiquei aguardando ali, que fizesse um sucesso estrondoso, que fizesse trabalhos grandiosos, e não aconteceu.
A nossa penúltima atriz, que também deu uma desaparecida depois de um papel de bastante destaque na TV, é a Maiana Moura. A Maiana estreou em uma novela das 8 em 2010, quando a novela das 9 ainda era chamada de novela das 8. Foi em Passione do Silvio de Abreu. Ela fazia a Melina, uma das filhas da Beth Gouveia, vivida pela grandiosa Fernanda Montenegro. E ela era uma personagem dúbia, né? Ela começava meio como vilã e acabava ali se tornando a mocinha da trama, porque houve problemas com a mocinha real da trama, que era a Diana, vivida pela Carolina Dickmann. E a Melina, ela era apaixonada desde a infância pelo Mauro, feito pelo Rodrigo Lombardi, que se apaixonava pela Diana. E ela brigava pelo amor do Mauro, né? Como a mocinha da Carolina Dickmann não funcionou em Passione e o autor teve que matar a Diana, matar a personagem, aí o caminho ficou livre pra Melina. Ela conquistou o Mauro e viveu feliz pra sempre do lado dele na novela. A Melina tem uma beleza muito exótica, ela é muito bonita, né? E chamava atenção aquela pele dela super clara, em contraste com o cabelo bem negro, chanelzinho, uma coisa bem modelo parisiense. E aí eu fiquei muito fascinado, assim, impressionado com a Maiana Moura, achava ela muito interessante, logo pensei, pronto, mais um destaque aí do início da década. Eu achei que a Maiana ia ser a grande revelação da década. Ela estreou em 2010, eu achei que os anos 2010 até agora 2020 ia ser a década dela, mas não foi o que aconteceu. A Maiana tem no currículo apenas 4 novelas. Depois de Passione, ela fez um papel no remake de Guerra dos Sexos, em 2012. Ela era a Verusca. Depois participou de Tempo de Amar, do Alcides Nogueira, onde ela interpretou a Carolina. E por último, ela trabalhou na Record, na novela bíblica Jesus, onde ela fazia Satanás. Que apesar de ser um personagem impactante, né? Quando você fala, ah, a fulana vai viver Satanás, ou viveu Satanás em tal novela, você fica impactado. Mas ainda assim, a novela flopou e a personagem muito mais. Ninguém lembra da Maiana Moura como Satanás. O pouquíssimo que eu parava pra assistir uma cena ou outra de Jesus era pra tentar ver a Maiana Moura, ela nunca aparecia. Enfim, a Maiana é a 7ª e penúltima artista dessa nossa lista de artistas que floparam depois de um grande sucesso de estreia. Então, para fechar o nosso vídeo de hoje e essa lista babadeira, eu vou falar de Carol Duarte. Pois é, gente, a Carol Duarte fez um sucesso estrondoso numa novela de muito sucesso também, que foi A Força do Querer, da Glória Pérez, que a gente assistiu em 2017. Ela pegou um personagem super complexo, era uma atriz desconhecida que estava sendo testada ali como revelação, e ela pegou uma personagem que era um homem transexual. Ela viveu Ivan e Ivana, né? Começou a trama como Ivana e depois se transformou no que ela realmente, em quem ela realmente era, que era o Ivan, um homem preso no corpo de uma mulher. E aí a gente ficou muito impressionado, porque a Carol é muito talentosa, ela esbanjou talento na interpretação, que foi visceral dela como o Ivan em A Força do Querer. E a gente ficou pensando, nossa, essa menina precisa fazer outra coisa pra gente ver como é o potencial dela de atriz mesmo, né? Que a gente viu ela como personagem. Então, pra gente, a personagem é aquilo, ela é a personagem. Agora a gente vai ver ela em outra capa, né? E vai ver mesmo o potencial de atriz e de interpretação dela. Esperamos. Ela acabou caindo em que, gente? O Sétimo Guardião, onde o Aguinaldo Silva prometeu que seria uma personagem incrível, uma prostituta gaga que cantava e perdia a gagueira quando cantava, chamada Estefânia. Gente, só pela descrição da personagem já sabia que ia ser o erro. A Carol era a atriz errada pra personagem errada, porque ela tem zero sex appeal pra fazer uma prostituta. Enfim, a novela foi um desastre completo, a gente já conhece, a personagem também, e a Carol desapareceu depois do Sétimo Guardião, fazendo só uma pequena participação afetiva na série Segunda Chamada, uma participação legal, mas muito pequenininha. Ficou só aquele gostinho de quero mais. Então queremos Carol Duarte de volta à TV, às novelas. Claro que esse ano vai ser difícil, por causa dessa tragédia na saúde que a gente tá vivendo, mas esperamos ela o ano que vem. Ainda é cedo pra dizer que ela flopou totalmente, porque ela fez só uma personagem ruim, depois de uma personagem muito boa. Então vamos aguardar que a Carol ressurja das cinzas com grandes personagens ainda. E aí, você curtiu esse vídeo?
Quem você acha que faltou nessa lista? Quem você citaria de algum ator que estreou bombasticamente em uma novela marcante pra você e que depois desapareceu ou só fez trabalhos muito pequenos, sem muito significado relevante? Todo papel tem um significado, né? É importante, eu acho que pra quem interpreta. Ou quase todos. Mas pra gente, pra você, particularmente, conta pra mim nos comentários e me diz se você também gostou desse vídeo. Se gostou, deixa aquele like bacana. Compartilha esse vídeo com quem gosta de teledramaturgia, de telenovelas. Eu já pedi no início, mas se você acha que este canal merece a sua inscrição, clica no botão vermelho ali embaixo ou na bola que tá aparecendo aqui do lado. Me segue também nas redes sociais. Eu volto no próximo vídeo. Um beijo, fui!